Pessoal, vamos falar da situação da Ucrânia e da tragédia em Kramatorsk. Um trem de refugiados foi atingido por mísseis russos. Vamos falar sobre isso. Essas notícias foram sugeridas por Dr. Siri, Sniper Cego e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a situação em termos de ganho territorial não teve grandes alterações, né, de ontem para hoje. Tudo indica que a Rússia está montando uma grande operação, uma grande ofensiva aqui na região leste, mas até agora eles não fizeram nada significativo. Houve um monte de bombardeios aqui nas regiões próximas, né, que seriam eventualmente as próximas a serem atacadas pelos russos. Mas o pior dessa história toda foi justamente o ataque à estação de Kramatorsk, né? Isso saiu aqui com essa notícia. O governo ucraniano ele já pediu à população civil dessa região para sair daqui. Quem não precisa estar ali, quem não está trabalhando com os militares, quem não é soldado, é melhor sair, porque, lembra, é aquele negócio que aconteceu lá em Bucha, né? Os civis que ficaram lá acabaram sofrendo bastante. Então, nesse momento, boa parte dessas cidades, todas que ainda estão em controle ucraniano, a população civil está sendo evacuada para outros lugares da Ucrânia para evitar o pior. A gente sabe que vai vir uma grande ofensiva aí. Se eles vão ter sucesso ou não, eu acho que não, mas vamos ver o que vai acontecer. E aí, com essa evacuação de civis, os russos estavam entendendo que isso também estava trazendo militares ucranianos para a região, e daí eles bombardearam a linha de trem, aliás, a única linha de trem que ainda tem aqui nessa região, que é essa linhazinha cinza aqui, ó, que justamente estava sendo usada para fazer a maior parte da evacuação dos civis, e eles bombardearam uma estação em Kramatorsk. Kramatorsk é essa cidadezinha aqui, ó, Kramatorsk, né, e bombardearam a estação de trem, e isso causou a morte de 2 crianças já confirmadas. Várias outras pessoas morreram também, de civis que estavam evacuando, estavam saindo da região da guerra e foram mortos por esse absurdo ataque russo sem sentido algum, né? Enfim, a bomba, o míssil que eles mandaram tinha escrito para crianças. Eu não sei se tinha mesmo ou se depois os ucranianos pintaram nisso para crianças para acusar os russos. A gente tem que lembrar que eles podem ter esse tipo de guerra de informação e coisa e tal, mas isso não muda o fato de ser um absurdo completo esse tipo de míssil direcionado à estação de trem e coisa assim, justamente no momento que eles sabem que está sendo feita a evacuação das pessoas de lá, né? E outra coisa que os russos falaram, né, que o míssil não é russo, que foi os próprios ucranianos que atiraram nos civis. O que os russos falaram é que o tipo de míssil que foi usado, que foi um Toshka-U, não está sendo usado pela Rússia na Ucrânia, o que é falso. A gente já viu outros casos de bombardeios com mísseis Toshka-U, e aqui o pessoal do Hoje no Mundo Militar, o Marcelo, eles botaram aqui um vídeo que mostra tropas russas com o Toshka-U. É essa visão aqui, ó, esse carrinho aqui. Isso aqui é um Toshka-U, tá aqui como é que ele é. É o carro que lança o míssil, né? Então sim, a Rússia está usando o Toshka-U, essa desculpa deles é furada. Como eu disse, certamente eles fizeram isso dizendo que, não, estão impedindo os soldados de entrar na região. Mas o problema é que eles estão direcionando isso à infraestrutura de transporte, numa região que está prestes a ser atacada. Eles sabiam que isso ia pegar civis, né? É um absurdo isso daí de qualquer forma. Outra coisa que teve de mudança foi justamente um vídeo impressionante do pessoal ucraniano. Os ucranianos retomaram a posição aqui, não sei se vocês repararam aqui na cidade de Mariupol, mas essa parte aqui estava mais vermelha para cá. Os ucranianos retomaram partes de Mariupol, né? Então, como eu falei para vocês, isso aqui, essa visão aqui de Mariupol, tem mapas que você olha aqui, o controle ucraniano está bem maior do que o russo e coisa e tal. Isso varia, o fato está uma grande briga em Mariupol, a situação lá é bastante complicada, mas o importante é você notar que as forças ucranianas, mesmo após 40 dias de guerra, continuam, e praticamente 40 dias que estão isoladas ali, né, porque realmente
Mariupol foi cercada logo no início da guerra. Inclusive, além do vídeo do tanque atirando em outros tanques, né, o tanque ucraniano acertando alvos russos lá em Mariupol, tem também esse artigo aqui num site militar sobre o pessoal do Azov falando que fez com sucesso uma emboscada num pelotão russo e dizimou o pelotão russo inteiro, inclusive um oficial russo que estava nesse pelotão, né? Eu não vou mostrar aqui para baixo, porque são imagens que o YouTube costuma não gostar, mas tem evidências fotográficas disso daí, justamente dessa ação do Azov ganhando terreno aqui em Mariupol, né? Veja, de novo, a situação ucraniana em Mariupol é muito complicada. Eu não estou dizendo que a Ucrânia está ganhando em Mariupol e coisa e tal. Realmente me surpreende que até agora Mariupol não caiu na mão dos russos. É realmente um ataque muito forte que tem ali. É muita tropa russa que está tentando tomar Mariupol, até porque, como eu falei para vocês, essa é uma das coisas que o Putin pode usar para dizer que ganhou a guerra da Ucrânia. Olha, tomamos Mariupol. Então, assim, isso realmente é uma coisa que é um ponto extremamente estratégico. A situação me parece difícil ainda em Mariupol, mas a verdade é que as coisas estão... A Ucrânia continua com capacidade de lutar na região. E como eu falei outro dia, né, eles descobriram que tinha helicópteros, até pouco tempo atrás, rotas de helicópteros ucranianos reabastecendo as tropas aqui em Mariupol, né? Derrubaram por acaso um helicóptero e aí ficaram sabendo dessa rota. Evidentemente os russos reforçaram a proteção ali, não, por onde passou aquele helicóptero não passa mais, mas isso não exclui a possibilidade de existirem outras rotas que os ucranianos estão usando para abastecer os combatentes em Mariupol, né? Tudo indica que essa briga aqui ainda vai durar algum tempo ainda. Bom, uma outra coisa ainda no lado militar da coisa é a quantidade impressionante de rebeliões nos russos, que a gente só está ficando sabendo agora. Isso aqui, embora a notícia seja de agora, esse grupo de 60 paraquedistas de elite, tá, das tropas russas, na verdade eles amotinaram já na época da invasão. Não foi agora, não, foi na época da invasão. Como eu falei para vocês, é um absurdo para o soldado russo invadir a Ucrânia. Todo mundo sabe que não tem lógica nenhuma, estão fazendo uma maldade com um povo que é um povo irmão, um monte de gente tem parente, um monte de russos tem parentes na Ucrânia e vice-versa, e uma invasão que não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum. Então esse grupo de elite, de paraquedistas russos, estava naquele treinamento, enquanto era um treinamento, enquanto era exercício militar, né, tudo bem, eles estavam lá, estavam fazendo os exercícios militares. Quando receberam a ordem de invadir a Ucrânia, eles se rebelaram e falaram que não iriam invadir a Ucrânia. E eu vou dizer uma coisa para vocês, essa decisão pode ter salvado a vida deles, porque houve 11 ataques, ou tentativas de ataques russos usando tropas de paraquedistas, né, e todas as 11 fracassaram totalmente, né, foram dizimadas pelos ucranianos. Então, esse pessoal que se recusou, no final das contas, fez a coisa certa. É lógico, como são militares russos e se recusaram, podem enfrentar pena de prisão, eles já estão sendo processados lá no quartel deles, eles retornaram para o quartel original deles, estão sendo processados lá, né? E não é só isso. A Ucrânia, segundo o Telegram de uma fonte ucraniana, o governo ucraniano estabeleceu um batalhão russo voluntário lutando pela Ucrânia, ou seja, soldados russos que ou se entregaram para as forças ucranianas, ou por acaso estavam na Ucrânia quando começou a guerra e acham um absurdo essa invasão russa. Então a gente já viu o grupo bielorrusso, né, vários bielorrussos que querem lutar pela Ucrânia. Em tese a Bielorrússia é aliada da Rússia, mas muita gente lá não gosta disso também. O Lukashenko está sempre ali na corda bamba para cair, e muitos bielorrussos vieram lutar a favor da Ucrânia nessa guerra. Então tem um batalhão bielorrusso também lá na Ucrânia, e agora tem um batalhão russo na Ucrânia. E detalhe, eles usam a bandeira russa da paz, né, que é a bandeira, é igual a bandeira russa, tirando a parte vermelha aqui de baixo. É um símbolo que muitos russos têm usado no exterior e coisa e tal, pedindo realmente uma reforma, uma desmilitarização da Rússia, uma redução dessa iniciativa militar da própria Rússia, né? Bom,
Do ponto de vista militar, do ponto de vista de guerra, é isso daí. Não teve grandes alterações, como eu falei, porque os russos estão preparando essa grande ofensiva. Vamos ver nos próximos dias como isso vai acontecer. De novo, eu acho que não vai dar em nada, mas a gente tem que ver o que vai acontecer de fato, né? Bom, essa coluna do Guga Chakra eu só incluí aqui porque é curioso ver. Ah, Peter, você fica repetindo o que a Globo fala. Não, a Globo fica repetindo o que eu falo. Eu falo as coisas antes de todo mundo. O Guga Chakra tá falando um monte de coisa que eu já falei lá há 3, 4 semanas atrás, eu já falei isso tudo aqui, que o fato do Zelensky ter ficado na Ucrânia fez toda a diferença do mundo, que no final das contas o Zelensky salvou o Biden, porque aquela fala do Biden sobre armas químicas era problemática pra caramba, que o Zelensky se tornou um ídolo no Ocidente. Você pode não gostar do cara, você pode gostar do cara, não interessa. O que você não pode é não reconhecer o mérito dele em ter feito um papel de comunicação excelente. Fez isso mesmo, né? Então é muito curioso. Na verdade, não sou eu que copio a Globo, não, tá? É a Globo que me copia. Inclusive, eu falei ontem que eu estava dando em primeira mão a visão das trincheiras russas em Chernobyl, né? Peguei lá de um jornal italiano lá e ao longo do dia várias reportagens no G1, na Globo, saiu num monte de lugar. Quem viu meu vídeo cedinho viu antes de todo mundo as trincheiras em Chernobyl. Mas ontem houve várias notícias nos campos diplomático e criminal internacional que realmente precisam ser consideradas. E a primeira delas foi que a Rússia foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Isso não é uma medida leve, tá? Isso em termos diplomáticos significa muito. O último país que foi punido dessa forma foi a Líbia de Muammar Gaddafi, quando estava fazendo atrocidades contra o seu próprio povo na época. Enfim, é uma medida dura, é uma medida que diplomaticamente fere muito a Rússia, isola mais a Rússia. Agora, em termos práticos, em termos disso gerar alguma consequência real, não é bem assim, não é uma coisa automática, mas isso é normal em diplomacia, as coisas são mais lentas, né? O que realmente faria diferença seria a Rússia ser suspensa do Conselho de Segurança da ONU. Esse sim é quem tem o poder de determinar o envio de tropas da ONU para qualquer país do mundo. Então, se a Rússia for suspensa do Conselho de Segurança da ONU, aí sim a coisa pode pegar para eles, porque eles podem acionar tropas de qualquer país, é mais do que uma OTAN, né? Eles podem acionar tropas de qualquer país embasadas numa decisão da ONU e colocar para defender a Ucrânia. Nessa situação, não tenha dúvida alguma, a Rússia estaria em maus lençóis. Mas, como é típico de diplomatas, eles vão fazendo aos pouquinhos, né? Tiraram do Conselho de Direitos Humanos, vamos ver como é que vão ser os próximos passos aqui. Ah, e uma notícia extremamente triste, eu já falei, eu fico decepcionado toda vez que eu falo isso, o governo brasileiro se absteve da votação. Isso vai ser cobrado no futuro, tá? Ninguém tem dúvida sobre o lado certo e o lado errado nessa batalha. Ninguém tem dúvida. Então, isso vai ser cobrado do Brasil no futuro. Bom, e outra coisa, parabéns Putin, você queria afastar a OTAN das suas fronteiras, você acabou de ganhar mais pessoas na OTAN próximas à sua fronteira. A Finlândia ontem já avisou que sim, vai aderir à OTAN. Já está preparando todo o processo para a Finlândia aderir à OTAN, e a Suécia também afirmou que vai seguir em breve com essa mesma opção, né? Ou seja, vão os dois países entrarem para a OTAN imediatamente. E eu digo mais, hein, do jeito que essa coisa tá arriscado quando terminar a guerra da Ucrânia, a OTAN estender a mão e botar a Ucrânia para dentro de novo, porque do jeito que ela está mostrando ser um ativo essencial para lutar contra os russos, né, talvez lutando melhor contra eles, justamente por terem uma bagagem soviética similar, pode ser que tenham mais capacidade de lutar contra russos do que outros países da Europa. Enfim, o Putin falou que não, que se a Suécia e a Finlândia entrarem na OTAN, nós vamos ter que tomar providências e não sei o que lá, só que ontem já botaram o rabinho entre as pernas, a Rússia disse que teria que reequilibrar a situação se a Finlândia e a Suécia entrarem para a OTAN, ou seja, vão ter que fazer um recuo estratégico da mandioca de novo, tirar as tropas de Kiev outra vez, porque é lógico, eles sabem que não tem como bater contra a OTAN, né? E ontem o Peskov, que é o porta-voz oficial do Kremlin,
fez uma entrevista na Sky News, que é uma emissora australiana, e ele falou, pela primeira vez, admitiu que a Rússia sofreu perdas significativas, perdemos muitos soldados, isso é uma tragédia para nós. Eu vou tocar o trecho aqui, eu quero que vocês observem a linguagem corporal dele. O cara está derrotado. But you've lost thousands of troops, yeah? Let's go through it. You've lost thousands of troops. How many troops have you lost? Yes, we have significant losses of troops, and it's a huge tragedy for us. O apresentador pergunta, vocês perderam milhares de soldados, quantos milhares de soldados vocês perderam? Aí ele fala, nós tivemos uma perda considerável, uma perda significativa, e isso é uma grande tragédia para nós e coisa e tal. Primeira vez que eles admitem que sofreram muito nesta guerra, e principalmente é isso, você vê o Peskov e o cara está realmente preocupado. Eu vou explicar por que o governo russo está desmoronando, eu vou falar no final do vídeo. Enfim, não, eu já vou falar agora já. Aqui, essa coluna aqui de uma russa que escreve para Veja, deve ser russa, né? Porque está falando aqui, haverá punição para militares russos como o Carrasco de Bucha? Não, porque não sei o que lá, embora seja um absurdo, direito internacional, não sei o que lá, e ninguém vai caçar ele dentro da Rússia, pode ser que ele nunca mais possa sair da Rússia, mas vai acabar não tendo punição nenhuma, e não, a ideia não é bem essa não, dona Vilma Grzinski. Ele não vai ter punição se o governo russo continuar funcional, se a Rússia continuar existindo como um país, se as instituições russas não desabarem. Porque se elas desabarem, ele vai sim ser punido, porque no final das contas, quem quer que assuma a Rússia depois disso, vai ter que fazer as pazes com o resto do mundo e vai ter que se comprometer, entre outras coisas, e entregar a cabeça das pessoas que fizeram esses absurdos nessa guerra. Então, é verdade, pode ser que ele nunca seja processado, nunca seja preso pelos crimes que ele cometeu, se o governo de Putin sair dessa guerra de pé, né, continuando existindo, mesmo que derrotado, mas continuando existindo, e o cara nunca sair da Rússia, ele não vai ter problema nenhum, né? Mas eu não descartaria essa hipótese, não. E a gente tem visto aqui o desenrolar dos problemas dentro do governo russo. Sim, a coisa está complicada por lá. Não é só o Peskov que está com essa onda de derrota, não, né? A gente já falou sobre o Sergei Bezeda, que era o chefe dos espiões da FSB e que foi botado em prisão domiciliar, acusado de ter desviado dinheiro que era para comprar os agentes na Ucrânia. E, segundo informações internas lá, ele foi transferido para a prisão de Lefortovo. Ou seja, ele não está mais em prisão domiciliar, ele foi para uma cadeia de verdade, o que significa que a situação ficou complicada para o lado dele. Mas não é só ele que está complicado nessa história, não. Esse cara aqui é o Sergei Anatolich, um outro Sergei. Sergei é um nome muito comum lá na Rússia. E esse vídeo aqui é um depoimento dele explicando como que ele fazia parte do esquema de corrupção do Shoigu. Shoigu é o ministro da defesa russa. E se você olhar os nossos vídeos aqui, e lá no canal no Visão Libertária, vocês vão ver que a gente fez vídeos logo no início dessa guerra falando sobre a corrupção no exército russo, que é enorme. E o que esse cara fez, o que esse cara era? Ele era o dono de uma companhia privada na Rússia, mas que na verdade essa companhia não existia de fato, era uma empresa fantasma, que era usada justamente para as vendas de equipamento ilegais da Rússia para forças no resto do mundo e também insumos diversos, aquele tipo de coisa, né? Segundo, ele fala que ele está na França, ele fugiu da Rússia, ele fugiu isso, antes da guerra isso, tá? Ele fugiu da Rússia para a França e a França tentou, a Rússia tentou a extradição dele de volta para a Rússia, né, justamente acusando ele de crimes, de sonegação e não sei o que lá. Só que esse processo acabou de morrer nesse instante. A França, as cortes na França tomaram a decisão de que não vão fazer a extradição dele para a Rússia. E daí ele estava esperando só isso para tornar público toda a documentação sobre o esquema de corrupção do Shoigu. É o Shoigu, o ministro da Defesa, com 2 deputados da Duma, da Câmara dos Deputados lá,
o Salikov e o Ivanov, que são muito próximos a ele, e que cuidam dessa empresa toda, e segundo ele, foram roubados 3 bilhões de rublos. No ano passado ele tem isso documentado, como é que foi feito o roubo pelo Shoigu e pela alta cúpula lá, porque tudo passava por ele. Ele era o testa de ferro deste pessoal, né? 3 bilhões de rublos dá alguma coisa em torno de 37 milhões de dólares, ou seja, um bocado de dinheiro em corrupção. E daí você vê todos esses problemas no exército russo, né? E agora isso tudo está sendo exposto, ou seja, o que essa guerra está mostrando é o grau de podridão e corrupção dentro do governo russo, e isso, meu amigo, tem tudo para derrubar esse pessoal. Se vai acontecer ou não, eu não sei, mas que tem chance disso acontecer, tem sim. E só para terminar, uma última novidade. Eu gosto muito do Pink Floyd, principalmente do Pink Floyd sem o Roger Waters, mas, assim, não, em termos de música o Roger Waters é legal também, tá? Eu não concordo muito com as opiniões políticas dele, mas em termos de música é legal, não tem problema nenhum. E eles fizeram um vídeo, cara, muito bom, a música nova do Pink Floyd. Os caras não gravavam uma música nova há 28 anos, lançaram a primeira música nova recentemente, cantando em homenagem à Ucrânia. A música teve a participação especial do Andriy Klivniuk, que é esse rapaz aqui, que é um cantor conhecido lá, ele canta em ucraniano, a música é em ucraniano, e ele estava fazendo uma turnê, a banda dele chama Boombox, uma banda que está fazendo algum sucesso, eu confesso que eu não conheço, mas ela estava fazendo uma turnê nos Estados Unidos, ele abandonou a turnê, voltou para a Ucrânia para se alistar no exército e lutar lá na guerra da Ucrânia. Então, e ele cantou, fez o vocal dessa música do Pink Floyd. Muito bacana a música, eu recomendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.